Oi, o meu nome é Bia, seja bem-vindo ao meu canal. Eu estava pensando sobre a comparação. Por que a gente se compara tanto? E eu cheguei a uma conclusão de que a comparação ela não é tão ruim assim. Na verdade, eu acredito que tudo na vida tem o seu ponto bom e o seu ponto ruim, o seu lado bom e o seu lado ruim. Igual com a comparação, eu também percebi isso, que existe a comparação em que pode nos inspirar e existe também a comparação que pode nos adoecer também. Dando um exemplo da comparação boa, quando a gente olha para alguém e vê algo bonito ou uma qualidade boa, e a gente pensa, nossa, que bonito isso, que tal pessoa é assim. Eu gostaria de desenvolver mais isso, de ter mais essa qualidade. E a admiração, neste contexto, ela passa por um ponto de admiração, onde a gente procura a nos melhorar para chegar a tal ponto, né? E isso mostra um caminho em que a gente pode usar a comparação como um combustível para nos impulsionar a, a buscar chegar em tal patamar em que a gente admirou e achou bonito. Mas existe também um ponto em que a comparação ela muda e a admiração vira uma frustração. Quando você olha e você sente inveja, você queria ser daquele jeito, mas você não procura qual caminho a pessoa trilhou para chegar naquele ponto ou ser daquele jeito. E aí você pensa que, poxa, eu não sou suficiente, eu não sou igual fulana ou igual ciclano, e você começa a menosprezar a sua vida. Você não olha para os caminhos que podem te levar a ser de tal maneira e começa meio que a demonizar a sua vida, a se sentir mal por ver alguém bem. A gente olha para alguém que tem um corpo bonito ou que conseguiu terminar a faculdade, conseguiu saber qual curso queria fazer, está encaminhado na sua vida profissional, conseguiu um emprego bom, que paga bem e parece que as pessoas encontraram o seu propósito e a gente para de olhar por qual caminho a pessoa percorreu para chegar nesse resultado e olha só para o resultado da pessoa e esquece de olhar para o caminho que a pessoa percorreu. E aí essa comparação começa a nos deixar doente, porque a gente pensa, por que eu não sou assim? Porque a minha vida não é assim. A vida é injusta comigo. E a gente parte com esse olhar mais negativo e esquece de tentar buscar entender como que a pessoa chegou nesse resultado. Porque o como importa muito. Dando um outro exemplo também, eu me comparo muitas vezes, principalmente quando eu vejo uma mulher com um corpo bonito, um corpo ideal que eu tenho na minha cabeça, um corpo que a sociedade impôs pra gente que é o corpo certo. E o corpo bonito, o corpo de uma mulher bonita. E aí eu começo a me comparar e nisso eu aprendi a não olhar com um olhar de inveja. Eu olho, vejo que é algo bonito, porque a maioria das vezes realmente é algo bonito. Tenho, vejo, percebo a admiração e o desejo de querer ter aquilo, que aí já vem a inveja, e aí eu já transcedo, dou um passinho para trás e já falo: opa, por que que eu estou me comparando com uma pessoa que eu nem conheço, nem sei a trajetória, não sei que horas ela acorda, não sei se vai para academia para ter esse resultado? Será mesmo que é isso que eu quero? Será mesmo? É bonito, mas eu quero trilhar o caminho que essa pessoa está trilhando para ter esse corpo? Aí entra uma outra questão. E hoje eu percebo que quando eu estou assim me comparando com alguém, seja em relação ao corpo, ou em relação à vida profissional, ao propósito de vida, ao que a pessoa está fazendo da vida,
ou em que fase da vida a pessoa tá, se tá tendo filhos, se tá fazendo uma faculdade, se tá terminando, se formando. Enfim, quando eu percebo que eu tô indo para esse lado da comparação, eu tento dar um passo para trás e eu me pergunto o que essa comparação está tentando mostrar sobre mim, né? E muitas das vezes a comparação, quando ela tá indo para um lado mais negativo, a gente está olhando uma falta nossa que a gente gostaria de ter. E que a gente poderia pegar essa comparação para um lado de admiração e nos impulsionar para chegar onde tal pessoa chegou. Mas muitas das vezes a gente se negligencia, não busca ver o caminho e gente, acabou a energia. E quando a gente estiver nos comparando, é importante a gente pensar que talvez a comparação não esteja falando sobre a outra pessoa, esteja falando mais sobre nós. E talvez esteja mostrando as nossas inseguranças, os nossos desejos, as qualidades que a gente tem, porque às vezes a gente vê no outro, ou as qualidades que a gente quer desenvolver também. E quando a gente faz isso, leva a comparação para um lado de admiração e nos impulsiona, ela deixa de ser uma prisão. Ela passa a ser uma oportunidade de autoconhecimento. Conseguem entender o que eu tô passando? E talvez, o problema nunca tenha sido se comparar. Muitas pessoas falam assim, para de se comparar, isso faz mal, isso faz ruim. A comparação é algo muito natural, pelo que eu percebo, assim. É muito natural do ser humano olhar para outro, admirar, sentir inveja, essas coisas. É natural. Só que quando a gente fica olhando só para o outro e não olha o porquê eu estou sentindo isso, por que eu quero isso, será que eu quero isso? Qual o caminho? Quando a gente não coloca essas perguntas dentro desses mecanismos que a gente vai vivendo na vida, a gente esquece de olhar para nós. De olhar para nós. E ficamos olhando para o outro e paramos de buscar a nos melhorar. E eu quero terminar esse vídeo deixando uma pergunta. Quando você se compara com alguém, o que essa comparação fala sobre você? É isso. Um beijo da Bia. Tchau, tchau.